Imagine um homem invisível, um fantasma entre becos e névoa. Ele não deixou digitais, não deixou rosto, não deixou nome, apenas corpos mutilados. E medo. Hoje vamos entrar na mente de um dos assassinos mais enigmáticos da história, Jack, o Estripador. Prepare-se, porque este vídeo não é apenas sobre crimes. É sobre psicologia, manipulação e sobre a obscura natureza humana que muitos preferem acreditar que não existe. Whitechapel, 1888. Um lugar onde a esperança já havia feito as malas muito tempo antes de Jack, o Estripador, aparecer. As ruas eram estreitas, úmidas e sufocantes. O cheiro não era apenas de sujeira, era de abandono. Casas superlotadas com 10, 15 pessoas dividindo um único quarto. Becos tomados por prostituição, álcool barato e doenças. A polícia, quase inexistente. A lei não alcançava esses becos. Whitechapel não era apenas um bairro pobre, era o retrato vivo da falência moral de uma sociedade inteira. Quando a vida humana passa a valer menos que um pedaço de pão, o que resta? Nesse cenário, qualquer resquício de humanidade se distorce. E é nesse tipo de ambiente que monstros não são criados, apenas revelados. É importante entender isso. Jack, o Estripador, não surgiu de repente como uma anomalia. Ele foi o produto de um ambiente pronto para o caos. Ele aproveitou o palco perfeito. Um lugar onde ninguém via nada, porque ninguém queria ver. Um lugar onde gritar era inútil, pois ninguém viria salvar. E assim, em meio a névoas e pecados, a carnificina começou. Na madrugada de 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols é encontrada morta. A cena não era de um assassinato comum. A precisão dos cortes indicava frieza, controle e conhecimento. Aquilo não era um ataque de impulso. Era uma assinatura. Jack não estava expressando raiva. Ele estava expressando poder. Ele ditava como a vida acabava. E isso o alimentava. Poucos dias depois, Annie Chapman. E aqui vemos a escalada. O corpo mostrava a manipulação mais agressiva. A violência aumentava, não por descontrole, mas por necessidade. Era como se a primeira morte não tivesse sido suficiente para satisfazer aquilo que ardia dentro dele. Psicologicamente, isso indica compulsão. O comportamento típico de um assassino que mata para alimentar um vício interno, não por vingança ou ódio. Então, acontece a chamada noite dupla. 2 mulheres mortas em menos de 1 hora, em locais diferentes. Isso mudou tudo. Mostrou que Jack não era impulsivo. Não era um louco correndo pelas ruas sem rumo. Ele era metódico, planejava rotas de fuga, observava o ambiente, sabia onde atacar e o tempo exato para desaparecer. Estamos diante de um psicopata organizado, um predador que não age no calor do momento, mas na frieza cirúrgica de quem vê o mundo como um tabuleiro de xadrez. Mas nada, absolutamente nada, seria comparável ao que ele faria com Mary Jane Kelly. Diferente das outras, ela não foi morta na rua, foi dentro de um quarto. Ali, Jack teve tempo. E quando um psicopata tem tempo, ele tira a máscara por completo. O que ele fez ali não foi apenas tirar uma vida, foi realizar fantasia, transformar o corpo em cenário. E isso nos revela algo essencial. Jack não matava para destruir mulheres. Ele matava para se alimentar emocionalmente, para executar um ritual interno que lhe dava a sensação de poder absoluto. Esse crime mostra com clareza: não estamos lidando com ódio, mas com prazer. Prazer psicológico, prazer talvez sexual. Uma mente que vê o corpo humano como matéria bruta para uma expressão doentia de controle e dominação. E então começam as cartas. Jack começa a se comunicar com a polícia. Não fugindo, não escondendo, mas se apresentando, rindo deles. Eu controlo vocês, eu controlo a cidade. Enquanto vocês procuram pistas, eu decido quem morre e quando morre. Isso revela traços claros de narcisismo. Ele queria ser reconhecido. Não era apenas o ato de matar.
Era o espetáculo de ver uma cidade inteira refém do seu nome. Estamos diante de um assassino que entendia o poder do medo. Ele sabia que matar uma pessoa causa dor, mas matar a sensação de segurança de um povo inteiro causa imortalidade. Mas quem era Jack? A primeira teoria aponta para um médico ou cirurgião. A precisão dos cortes, o conhecimento anatômico, tudo indicava alguém treinado. Psicologicamente, faria sentido. Um homem acostumado a ter poder sobre a vida e a morte, talvez frustrado, buscando nas ruas aquilo que já não sentia dentro de si. Outra teoria fala de Walter Sickert, um artista excêntrico, obcecado com a morte e com o feminino. Suas pinturas mostram corpos fragmentados e alusão à dor. Muitos acreditam que ele transferiu sua angústia para a carne real. Há também a teoria da realeza, o príncipe Albert. Um escândalo oculto, gravidez indesejada, conspiração, encobrimento. Psicologicamente, se fosse verdadeiro, Jack não seria um homem, mas um símbolo do poder impune. Mas a teoria mais assustadora é a mais simples. E se Jack fosse apenas um homem comum? Um rosto qualquer entre a multidão, um cliente da padaria pela manhã e o maior assassino da história à noite. A verdade é que o mal nem sempre vem vestido com capa ou coroa. Às vezes, ele usa um chapéu comum e passa despercebido. E isso, para mim, é o que torna esse caso tão perturbador. Jack, o estripador, nunca foi capturado, nunca foi identificado. Ele não desapareceu como um covarde. Ele simplesmente se dissolveu de volta no ambiente que o havia criado. E talvez seja por isso que ainda falamos sobre ele mais de um século depois. Porque Jack não foi apenas um homem, ele foi um espelho, um reflexo da nossa própria sombra coletiva. Jack não matou apenas 5 mulheres, ele assassinou a sensação de segurança. Ele mostrou que a mente humana é capaz de transformar fantasia em violência, e violência em legado. Por isso, Jack nunca morreu, porque o medo que ele criou ainda vive entre nós, escondido nas sombras, esperando apenas um novo nome. E agora eu pergunto a você: Jack era um gênio protegido, ou apenas a face mais sombria da humanidade que ninguém ousa admitir que existe? Agora eu quero saber da sua mente. Não do que você ouviu por aí, mas do que você acredita. Jack, o estripador, era um homem poderoso, protegido pelas elites? Um médico frio e calculista vivendo uma vida dupla? Ou o mais assustador de todos? Um homem comum que se escondia entre as pessoas, invisível, irrelevante, até matar? Escreva nos comentários. Qual teoria você acredita e por quê? O seu comentário pode revelar mais sobre a mente humana do que você imagina. E lembre-se, a verdadeira pergunta nunca foi: quem foi Jack? A verdadeira pergunta é: ele realmente desapareceu? Ou apenas mudou de rosto?